sistema não é assim, tão simples como a gente faz na sala de aula, mas espero que vocês consigam acompanhar direitinho. Só lembrando que aulas de matemática você tem que ter caderno, um lápis para ir anotando, tá? O detalhe não vale ficar só assistindo aí ou contemplando, que você não vai entender. Mas estarei aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida aí subsequente, vocês perguntarem aí no final, tá? Então, vamos iniciar, porque eu tenho uma aula subsequente. Nosso tema vai ser função afim, tá? Lá no canal do Rubens Alves, tem a introdução de função, explicando o que é uma função, tá, direitinho. Então, nessa aula, nós vamos falar de função específica, chamada função afim ou função do primeiro grau. Nós já tivemos contato com ela no nono ano, tá? No nono ano a gente estuda função do primeiro grau, do segundo grau, e aqui no primeiro ano também. Então, caso você não tenha estudado no nono ano, não tem problema, que no primeiro ano a gente vai falar dela novamente. Para quem já estudou e para quem não estudou ainda. Tá? Então, função afim, uma função simples, que faz parte do nosso cotidiano, e ela tem uma definição. Uma função afim é uma função de R em R. Tá? Ó. Professor, o que é esse R? É o conjunto dos números reais. Nós tivemos uma aula de conjunto numérico. Tá? E em R. Daqui para frente, todas as funções, elas vão ser definidas em conjunto numérico. Tá? Então, a função afim ela é um modelo matemático que tem essa cara aqui, ó. Y, f de x igual a x mais b. Professor, por que é y e f de x? Porque nós usamos tanto y como f de x. Na aula introdutória de função, eu falei uma definição informal de função, que eu disse, o que é uma função? Professor Rubens Alves, é quando uma grandeza depende de outra grandeza. Toda vez que eu tiver grandezas relacionadas que uma depende da outra, ali eu estou diante de uma função. Por exemplo, se você pegar o talão de energia, ali você tem a quantidade que você paga, mas ela está em função de quê? Da quantidade de quilowatts-hora que você consome. Assim, a água, também que a gente paga, que está em função de quê? Da quantidade de metros cúbicos que a gente consome. Então, ó, toda vez que você está diante de uma grandeza que depende de outra grandeza, é uma função matemática. Aí as funções matemáticas, ela tem modelos. O que é modelo? É uma equaçãozinha. Tá? Então, aqui, a nossa grandeza aqui, nós estamos representando por y e x. Ó. Ou seja, y depende de x. E se esse modelo for esse aqui, matemático, ó, ax mais b, aí nós estamos diante de uma função afim ou uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, porque o expoente aqui do x é 1. Tá? Esse A e esse B, eles são importantíssimos, deixa eu chamar de coeficiente. Então, veja os exemplos aí. Olha, f de x igual a meio de x menos 6. Ó. Nesse caso aqui, quem é o A? 1 sobre 2, que é meio, e o B é menos 6. E essa função está nesse modelo. Então, aqui é uma função do primeiro grau. Tá? Esse A nós chamamos de coeficiente angular ou taxa de variação. Aqui eu não anotei para o slide não ficar grande, então vocês façam a anotaçãozinha assim. O que é esse A? É chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. O que é taxa de variação, professor? Ou taxa de crescimento ou decrescimento, certo? O que é isso? Essa função aqui, ó, A igual a meio, ela está dizendo que a cada unidade ela aumenta meio. Como assim, professor? Se eu começar no 10, aí o próximo vai ser 10,5, 11,5, 11, aí 11,5, 12, então ela vai aumentando de meio em meio. Se o número for negativo, significa que ela vai decrescer. Aí ela vai decrescendo de meio a meio. Então, se eu começar lá do 100, ela vem 99,5, 99, aí por aí vai, tá? Então, esse A, ele é importantíssimo, ele diz a taxa de crescimento ou decrescimento, que pode aumentar ou diminuir. O B, mais para frente eu vou falar o significado dele. O nome dele é coeficiente linear ou valor inicial. Outro exemplo, aqui é y
menos 7x. Repare que nós usamos a notação, não é que sempre vai aparecer y igual a f de x, não. Ou usamos f de x, ou usamos y, tá? O que for conveniente, a gente utiliza. Nesse caso aqui, o a é menos 7 e o b é 0. Mas repare, está nesse formato, ax mais b, porque se você colocar aqui mais 0, é a mesma coisa, está só o menos 7x. Esse outro exemplo aqui, o h de x igual a menos 5, é uma função afim, professor. Tá nesse modelo? Tá. Aqui o modelo seria assim, ó. Deixa eu colocar lá para vocês aqui. Ó, esse modelo seria menos 5, seria colocado assim, ó, 0x menos 5. Repare. Está no modelo da função do primeiro grau. Só que quando você multiplica 0 por qualquer número, vai dar 0. Então, a expressão fica só o menos 5. Essa função aqui a gente chama de função constante, tá? Uma função constante. O que é uma função constante, professor? Aquela que nem aumenta e nem diminui. Nas aulas de química aí, vocês vão ver algumas situações em que a função é constante. Por exemplo, a água ferve a 100 graus. Então, até ela evaporar todinho, ela fica constante, aquela mesma temperatura. Então, toda vez que eu não mudo de valor, estou diante de uma função constante. Tá? Então, aqui os exemplos de função do primeiro grau, que é muito usado aí nas aulas de física, tá? Vocês vão lá estudar com o professor Abelardo, função horária da velocidade, função horária da posição. Aí o modelo lá é função do primeiro grau. As letrinhas podem estar diferentes, que lá a gente usa S, V, mas o modelo da função é o mesmo, tá? Os números reais A e B são os coeficientes da função, e eu já disse o nome deles, um é taxa de variação A, e o B é o coeficiente linear. Aí os casos particulares, a função constante. O que é uma função constante, professor? Aquela que o A, que é o coeficiente angular, é 0. Lembra o que é o coeficiente angular? Taxa de variação. Ele diz o quanto a função cresce ou decresce. Quando ele é exatamente 0, ele está dizendo que a função nem é crescente nem decrescente, ela fica a mesma coisa, tá? O mesmo valor, por isso que a gente chama de função constante. Tá? Alguns modelos de funções do primeiro grau, aquela que o B é 0, que elas são importantes, esse modelo aqui, ó, o B é 0. Quando o B é 0, a gente diz que a função do primeiro grau, ela é linear, tá? Quando esse A, que aqui é menos 7, ó, for igual a 1, a gente diz que estamos diante de uma função identidade, uma função 1 a 1. Isso aqui é, no caso, assim, ó, y igual a x. Ó. Se o x vale 1, o y é 1. Se o x vale 2, o x vale 2. Essa é uma função identidade ou função 1 a 1. Mas é uma função afim, a gente só, esse caso particular, que recebe linear, e além disso, é uma função identidade. Então, são os modelos de funções do primeiro grau, tá? Vamos ver o valor de uma função afim. O que é o valor de uma função afim? Lembre que a função afim ela é definida y, f de x, né, igual a x mais b. Ou seja, que o y depende do x. O valor de uma função é quando você tem o valor de uma variável, você vai encontrar o valor da outra. No caso aqui, ó, eu tenho uma função g de x igual a 1/3 de x menos 1. Eu coloquei um exemplo mais complicadozinho aqui, mas não tem problema não. Aí vamos calcular o g de meio. Ó. Lembre que essa função está aqui no modelo g de x. Então, repare, esse modelozinho aqui é interessante quando eu quero calcular o valor dela. Porque o que está aqui dentro de parênteses, professor, é o valor do x. Está dizendo que no lugar do x, você vai botar meio. Tá? Aí você vai encontrar o g de x. Esse modelozinho aqui. Ó. Nesse caso, temos x igual a 1/2, então, o valor da função vale. Repare, para cada valor de x, eu tenho um valor da função, que é o y ou o f de x. Aí, ó, como a função aqui, ó, é 1/3 vezes x, e o x vale meio, então vai ficar 1/3 vezes 1/2, menos 1. Aí você tem multiplicação e subtração. Qual é que eu faço primeiro, professor? Multiplicação. Então, multiplicar fração é simples.
porque você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2, 6. Aí a expressão ficou 1/6 menos, mas o professor aqui não era 1? Sim. Para você fazer a continha de fração, somar ou subtrair, é uma tarefa mais complicada. Você tem que só pode somar a fração se tiver o mesmo denominador. Nesse caso aqui tinha 1, e aí, por que ficou 6/6? O denominador aqui é 6, e por minha sorte aqui era um 1, e o 1 eu consigo escrever ele de vários formatos. Por exemplo, se aqui fosse um 7, eu poderia colocar 7/7, ó, repara. 6/6 dá 1, mesmo que está aqui, de maneira inteligente. Professor, se fosse um 2, se fosse um 3, aí você tinha que tirar o MMC mesmo, fazendo aquele tracinho, aí divide e multiplica, tá? Mas como é o 1 eu posso escrever da maneira que eu quiser. Porque, ó, somar a fração e subtrair, eu só posso fazer se o denominador forem iguais. O denominador aqui é 6, então aqui tem que ter um 6. Se fosse um 10, tem que ter um 10. E aí, fazendo a continha, menos 1 menos 6 dá menos 5/6. Então, qual é o valor dessa função quando x vale 1/2? Menos 5/6. Tá? Esse valor, menos 5/6, a gente fala que é uma imagem da função quando x é 1/3, é 1/2, tá? Então, simples assim. E eu posso atribuir qualquer valor para x que você vai obter o valor de y. É isso que define uma função. Se você tiver o valor de uma grandeza, você vai achar o valor da outra grandeza. Porque função, como nós definimos, não nessa aula, tá? Mas lá nas aulas do canal, é uma grandeza que depende de outra grandeza. Se você tiver o valor de uma, você vai encontrar o valor da outra. Nesse caso aqui, nós estamos apresentando as grandezas por x e y. Tá? Então, logo, o valor da função quando x é 1/2 é menos 5/6. Esse é os casos mais complicados que eu botei com fração, mas tem outros modelos mais simples, vocês vão ver. Agora, uma das tarefas mais complicadas e mais interessante quando a gente estuda função é você escrever a função. No caso da função afim, qual é o modelo dela? É ax mais b. Para você escrever uma função, você precisa de duas coisas. Dizer quem é o a e dizer quem é o b. Então, toda vez que eu estiver diante de uma função, ó, eu tenho que escrever ela. Ela tem um modelo matemático. Aqui é o modelo matemático mais simples que nós temos de função, que é a função do primeiro grau ou função afim. Para mim escrever ela, eu só dependo de duas grandezas, de dois números, o A e o B. Tá? Então, para você escrever essa função, você precisa determinar o valor dela. Então, o que é isso? Repare, nós estamos diante de uma pandemia do coronavírus, e aí vocês veem que a taxa de crescimento do coronavírus é uma taxa que aumenta, assim, assustadoramente, de forma geométrica. Então, quando os cientistas estudam, eles procuram um modelo matemático, uma função, para descrever exatamente essa taxa de crescimento dele e representar. Obviamente que não é uma função do primeiro grau. Vou falar isso mais para frente direitinho. Quando tem um modelo que representa uma função do primeiro grau, a gente determina rapidinho. Então, ó, como é que eu escrevo uma função do primeiro grau? Eu tenho que achar o valor do A, eu tenho que achar o valor do B. Para eu fazer isso, eu tenho que ter algumas condições. Nesse caso, eu tenho duas condições aqui. Está dizendo aqui que o f de menos 1 é 7. Que é isso, professor? Quando o x é menos 1, o valor do y, do f de x, vale 7. E quando o x é 4, é 2. Ele deu duas condições para você. Ó. Por que isso, professor? Porque eu tenho que achar o A e o B. Então, para mim achar o A e o B, eu tenho que ter sempre duas condições. Nesse caso aqui, f de x, f de menos 1 é 7 e o f de 4 é 2. Então, vamos determinar a lei da função. Ó. Montar a função, que é achar exatamente o A. Então, ó, essa continha a gente já sabe fazer, o que está escrito aqui, quando o x é menos 1, então você vai trocar o x da função aqui por menos 1, e aí você já sabe o valor que dá 7. Ó. Então, ó, 7 é igual
Quem era o x, professor? Troquei por menos 1. Aí a expressão vai ficar assim, ó, menos A mais B igual a 7. Com a equaçãozinha, deixa eu colocar aqui na frente para vocês, ó. Essa funçãozinha aqui, ó. Na frente ficaria assim, ó. Menos A, deixa eu colocar um sinalzinho de igual aqui. Menos A mais B igual a 7. Ó, essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equação que nós estamos chamando de 1. Eu troquei o x por menos 1 e a expressão ficaria assim, tá? Aqui do mesmo jeito. Ó, aqui o x vale 4. Então, no lugar do 4, o do x, você vai botar o 4, aí vai ficar 4A, botar aqui, ó, 4A mais B igual a 2, tá? Por que esse A ficou aqui? Aqui é 4A, tá? Não é o lugar do x, trocamos por 4. Então, fica essa equaçãozinha aí. Aí, diante desse, eu tenho duas equações, tá aqui, ó. Menos A mais B igual a 7, 4A mais B igual a 2. Quando eu tenho duas equações com duas incógnitas, a gente já aprendeu a resolver, em algum momento. A gente chama de sistema do primeiro grau. Olha, montei o sistemazinho. Menos A mais B igual a 7, 4A mais B igual a 2. Esse sistema aqui, vocês devem ter, não lembrar assim tão facilmente, mas ela é simples de resolver, tá? Você tem vários métodos, o método da substituição, o método da adição e o método da comparação. O que é o método da adição? Você vai somar e eliminar uma das incógnitas. É o método que eu prefiro, porque você resolve todas. O método da substituição, você isola uma delas, ó. Por exemplo, eu posso colocar o A do segundo membro, aí você tem o valor do B, ó. Aí substitui na equação de baixo. No método da soma, você soma as equações e vai eliminar uma das incógnitas. Mas para isso acontecer, uma delas tem que estar positiva e a outra negativa. Por exemplo, aqui é menos A, aqui está 4, mas aqui teria que ter menos 4. Aqui está B, aqui está B, uma delas tinha que estar negativa. Então, você tem no método da adição o poder da escolha. Você quer, eu quero eliminar o A, você elimina o A. Eu quero eliminar o B, você elimina o B. Basta que você tenha uma positiva e outra negativa. Por exemplo, para eu eliminar o A, eu tenho que ter aqui o 4 negativo, tá? Aí eu vou eliminar o A. Ó. O que eu fiz aqui, ó? Desse passozinho, daqui para cá, ó. Eu multipliquei essa primeira equação por 4. Toda a equação. Uma equação é uma balança que não se altera se você fizer a mesma operação dos dois membros. Então, pegar aqui, ó, menos 4, eu multipliquei a equação toda por 4. Então, ficou menos 4A, B multiplicado por 4 vai dar 4B, e 7 multiplicado deu 28. Mas, professor, ficou um sistema diferente, mas é o mesmo, porque eu só simplesmente multipliquei por 4. Aí, agora sim, ó, eu vou somar o menos 4 com 4, aí vai zerar, tá? E aí a equação fica simples, ó. Menos 4 mais 4, zera, cancela. 4 mais B dá 5B. 28 mais 2 dá 30, e você achou o B. Quanto é que é o B? 6. Achou o valor do B, você já vai, procura uma das equações, a que você achar mais fácil, nesse caso aqui a primeira, por exemplo, e troca o B pelo 6, ó. Então, repare, ó, peguei a equação de cima, menos A mais B igual a 7, ó. Aí, no lugar do B, que eu já achei o valor, eu coloquei 6, tá? Aí, aqui ficaria assim, ó. Deixa eu voltar aqui novamente, porque, ó, menos A mais 6 igual a 7, aí dá menos A, que ficaria assim, ó. 7 menos 6. Por que menos 6, professor? Porque o 6 estava no primeiro membro, passou para o segundo membro, aí ele vai mudando a operação. Estava somando, ó. Somando, passou subtraindo. Aí 7 menos 6 deu 1. Então,
Aí, ó, como A estava negativa, tá aqui, menos A igual a 1, aí é só trocar de sinal. Ó. Eu quero o valor do A, não quero o valor do menos A. Então, só trocou o sinal. Menos A igual a 1, então A igual a menos 1. Aí você achou o valor do A e o valor do B, tá? No terceiro ano, se vocês estiverem estudando no terceiro ano, nós temos um método mais simples, chamado método Rubem Alves, tá? Vocês vão ter o privilégio de aprender, se estudar com o Rubem Alves, claro. Aí, nós encontramos esse A e o Bzinho de maneira mais rápida, se resolver esse sistema, que esse aqui você tem que dominar para resolver, tá? Então, ó, como eu queria montar a minha função, o que eu preciso montar a minha função? Eu preciso do A e do B. Então, tá aí, ó. Minha função A é menos 1 mais 6, tá? Assim, a lei de formação é essa daí. Quando o A é negativo, a gente diz que a função ela é decrescente. O que é decrescente? Que ela vai diminuindo 1 a cada unidade. Essa função aqui, ó, se eu começar ela lá no 10, o próximo passo dela vai ser 9, 8, ela vai diminuindo. Ela é uma função decrescente, porque o A deu menos 1. Tá? Então, para você montar uma função, você precisa apenas do primeiro grau, determinar o valor do Azinho e do Bzinho. Tá? Exercícios e aí para vocês tentarem fazer enquanto eu bebo uma água. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma função definida por essa fórmula, 10x mais 35. Agora eu quero achar o valor do x, tá? Quando essa função f de x vale 5. Tentem achar aí, 2 minutinhos, só enquanto eu tomo a água aqui, rápido, tá? Que eu vou ver os comentários aí de vocês, quem achou a resposta, tá? 1 minutinho dos pequenos. Pronto, quem foi que já achou o valor? Deixa eu olhar aqui nos comentários. E aí, achou o valor? Pode botar aqui no chat, tá? Cadê a Kênia, Vanessa, Valéria Soares, Alicia Dourado. Já achou o valor, Alicia Dourado? Vocês não estão acompanhando a aula, né? Bom, vamos lá. Lembre-se, toda vez que eu tiver a função, ela tem aquela ideia, uma grandeza que depende de outra grandeza. Tem funções que dependem de várias grandezas, não é o nosso caso. O que é nossas grandezas aqui, professor? É o x e o y. Se eu tiver o valor do x, eu vou ter o valor do y. Se eu tiver o valor do y, eu vou ter o valor do x. Por isso que eu coloquei aqui, ó, essa expressão, eu coloquei y igual a f de x igual a 5. Porque eu quero achar o x. Para achar o x, eu tenho que ter o valor do y. Aí, ó, como o meu f de x ó, é igual a 5, aí quem é o meu f de x? Ó? É 10x mais 35. Ó. Aí, ó, função do primeiro grau, a equação do primeiro grau. Nós, do primeiro ano, nós já dominamos equações do primeiro grau e do segundo grau. Professor, ainda não aprendi, não tem problema, tem a oportunidade ainda de aprender, mas do primeiro grau e do segundo grau já faz parte da nossa bagagem. De novo aqui, ó, eu peguei o 35, levei para o segundo membro. Ó, daqui para cá, o que foi feito, professor? Eu peguei, ó, 5 menos 35, aí isso aqui
igual a menos 30, certo? Então, você tem aqui, deixa eu botar um passo, 10x igual a menos 30. Aí, você vai passar o 10 dividindo, tá? Ó. Então, vai passar o 10 dividindo, então você vai ter x igual a menos 30, vou botar essa barrinha aqui, ó, dividido por 10. Aí o resultado igual a menos 3, tá? Então, essa é a solução da equação. Tá? Então, repare, ó, achei o valor de x, que era menos 3. Tranquilo? Então, nossa função é basicamente isso. Se eu tiver o valor do x, eu tenho o valor do y. Se eu tiver o valor do y, eu vou achar o valor do x. O caso mais complicado é quando eu tenho que montar a minha função, que é achar aquele valor do a e o valor do b. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, Professor, não era de função afim, ainda vamos... Oi. você pode me explicar de novo que eu não entendi? Você pode me explicar de novo que eu não entendi muito bem isso aí? Essa equaçãozinha, né? Posso sim. Por favor. Olha, olha esse exemplo que foi dado aqui. Ó. Primeiro vamos compreender a questão. Dada a função, por essa fórmula 10x mais 35, calcular x para que o y ou f de x igual a 5. Por que eu botei o y aqui? É só para você ter a noção do que, quando eu tenho o valor do x, eu vou obter o valor do y. O que eu quero aqui? Achar o valor do y ou o valor da função. Então, repare, eu estou dizendo que essa expressão aqui, ó, 10x mais 35, vale exatamente 5. Aí eu quero qual é o valor do x para que essa função, ó, 10x mais 35, vale 5. Ó. Então, 10x mais 35 é igual a 5. Agora, aqui é uma equação, tá vendo? Ó? Uma equação é uma igualdade que tem letra. Então, eu quero achar o x. O que eu fiz? Ó? Eu peguei o 35, que está somando, então ele vai lá para o segundo membro, subtraindo. Ó. Então, ficou 10x igual a 5 menos 35. Quando você tem 5, tira menos 35, você fica negativo, ó, menos 30. Aí você tem agora um produto, 10x igual a menos 30. Quanto vale o x? Aí eu passei o 10 dividindo. Ó. Eu só não botei a barra aqui de baixo. Poderia ter feito, mas para ir mais rápido, eu botei ela aqui inclinadazinha. Mas está dizendo aqui para nós, menos 30 dividido por 10. Dá quanto? Menos 3. Ah, sim, professor, entendi. Por muito bem. Passem para o próximo tópico. Tranquilo? Não sei quem foi que perguntou aí. Esqueci do nome. Compreendeste? Sim, obrigado. Alô. Pela voz deve ser o Alexandre, né? Sou eu mesmo. Beleza. Então, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico, nós vamos dar uma iniciada, tá? Porque para a gente já acompanhar. Não, ainda temos um tempozinho aí. Então, vamos lá. Toda função, ela tem uma fórmula matemática, no caso, a nossa fórmulazinha do primeiro grau, é essa daqui, não é? Aquela geral ax mais b. E toda vez que eu estiver diante de uma função, eu tenho o gráfico da função. Também, lá no canal do YouTube, eu já coloquei gráfico de função. Como é que você identifica que um gráfico é de uma função? Se eu tenho função, não importa qual é a fórmula, ela vai ter o gráfico. Então, cada função específica tem um gráfico. Então, qual é o gráfico da função do primeiro grau, professor? Eu já fui direto no exemplo. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Uma retazinha. Uma reta, professor, é uma reta. Então, qualquer função do primeiro grau, ó, qualquer que seja ela, ó, se eu pedir aqui, eu pedi o valor do x quando o y vale 5. Mas qual é o gráfico dessa função? Você já tem que saber que o gráfico dela é uma reta. Então, não pode ser uma curva, não pode ser uma bola. Se é do primeiro grau, é uma reta. A mesma coisa, se você vê um gráfico e ela for uma reta, você já sabe qual é o modelo da função. Tá? Então, o gráfico da função afim é uma reta. Para eu construir uma reta, eu preciso de pouca coisa. Eu só preciso de 2 pontos. Tá? O que é 2 pontos?
Aqui, na nossa área de trabalho de função, nós trabalhamos com a grandeza x e y. Por que isso, professor? Porque nós estamos diante de um par ordenado. Lembra? Par ordenado tem um parzinho, é o x e o y. Tá? Então, para montar o gráfico, eu só preciso de 2 pontos. Cada par ordenado representa um ponto. Então, se eu tiver 2 pares ordenados, eu tenho um ponto. Só que aqui nesse exemplo, eu vou colocar mais pontos para a gente visualizar. Repara, eu quero construir o gráfico dessa função. Então, vamos fazer aqui um treinamentozinho. Ó. Primeira coisa que você vai fazer. Ó. Quem é o Azinho dessa função? O A é 3 e o B é menos 2. Tá vendo? Então, a primeira coisa que você tem que trabalhar com função é você identificar esses coeficientes. Ó. Quem é o A é 3, o valor do B, menos 2. Tá? Então, aqui, ó. O que significa esse A igual a 3? Esse A igual a 3, como está dizendo que a nossa função ela vai crescer de 3 em 3. Crescer, então, é uma função crescente. Também, função crescente, está lá no canal, explicando quando é que um gráfico é crescente, quando ele é decrescente. E o B menos 2, que aqui nessa... Agora eu vou dizer qual a finalidade do B, na função do primeiro grau. Então, repara, primeiro vamos construir o gráfico. Aí, para eu construir o gráfico, eu formo uma tabelazinha, tá? Aqui já vou botar as continhas feitinhas já, prontinha, vou fazer um modelo para vocês do primeiro aqui, ó. Quando x é menos 1, o f de x é menos 5. Por que isso, professor? Vou voltar lá para me fazer para vocês aqui, ó. Vou ver se eu consigo aqui, fazer aqui, na frente aqui para vocês observarem. Dá um espaçozinho aqui, ó. Quando eu estou dizendo que o x vai menos 1, eu vou colocar y é igual, aí qual o valor do x? 3 vezes, abrir um parênteses aqui, ó, menos 1, fecha parênteses, menos 2. Vou fazer aqui na frente, para você observar o espaçozinho, ó. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Aí, menos 2. Igual a menos 5. Tá? Então, vamos lá para a apresentação, para você visualizar aqui direitinho. Que quanto foi que eu fiz, ó. Eu atribuí para o valor do x menos 1. Então, 3 vezes menos 1 deu menos 3. Aí, menos 2 igual a menos 5. Porque aqui na tabela, por questão de espaço, ó, eu já estou colocando os valores, mas observe, isso aí vai ficar como exercício, você fazer a continha aqui do ladinho e eu botando o valor. Ó, quando o x é 0? Quando o x é 0 é mais tranquilo. Ó, 3 vezes 0 vai dar 0, o que é que sobrou? Menos 2, então tá aqui. Quando o x é 2 terços, então, ó, 3 vezes 2 terços, aí eu vou cancelar o 3 com 3, vai ficar 2 menos 2, ó, que deu 0. Já coloquei esse valor para a gente explicar no gráfico o que significa, tá? Quando x é 1, vai ficar 3 vezes 1, vai dar 3 menos 2. De novo, ó, vai ficar os exercícios aqui para você fazer igual eu fiz aqui, ó. E obter o valorzinho aqui na tabela, para só formar o par. E o outro... Professor? Fale. Professor? Pode falar. Desculpa, eu só queria saber que valores são esses aí que você está colocando? Muito boa pergunta. Professor, quando eu estou diante de uma função e pede para construir o gráfico, que valores que eu coloco aqui? O valor que você achar melhor. Geralmente, esse gráfico aqui eu já peguei do livro da Editora Moderna, nosso livro da Ática, mas achei esses slides aqui mais interessantes, tá? Esse aqui não foi eu que montei, não. Mas quando eu coloco quais os valores, eu já digo para os alunos, vamos começar no menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Mas, professor, pode ser qualquer valor que eu quiser, qualquer valor. Lembre-se, qualquer valor que eu atribuir a x, eu vou obter o valor do y. É evidente que não vamos colocar valor aqui grandão e tal, mas não tem problema. Os valores obtidos aqui são grandes também. Por exemplo, eu posso botar aqui 20. Você vai fazer a continha com 20 para obter o valor
correspondente ao 20. Então, esses valores aqui, eles são arbitrários. É o valor que você quiser, tá? Geralmente, a gente começa com menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu botei esses 2/3, lembrando, 2/3 aqui é o que eu vou explicar aqui para vocês, o que significa ele no gráfico, tá? Então, repare, ó, você tem aqui pares ordenados, ó. Você tem o x menos 1, lembre que o f de x é y, e o y é menos 5. Aí, como é que fica isso no gráfico? Ó? Está aqui, ó. Quando o x, lembre que o x é representado pelo eixo horizontal, que é chamado eixo das abscissas, tá? E o y, que é o f de x, tá? Aqui o yzinho ficou lá, é esse eixo vertical. Então, você tem uns pares ordenados aqui, ó. Aí, cada númerozinho desse aqui, cada par, o que é par? O valor do x e o valor do y. É representado por um ponto, tá vendo? Então, ó, quando o x é menos 1, aí você vai lá no gráfico, menos 5. Aqui ele está desenhadinho assim, ó, menos 1, menos 2, aí tem o menos 3, menos 4, menos 5. Como eu quero só os pontos, destaquei menos 1, menos 5. Quando é 0, aí lembre que essa aula aqui eu acho que nós fizemos na sala, tá? Ó. Quando x é 0, o que significa, professor? Que o ponto está sobre o eixo y. Então, ó, x0 e o y é menos 2, ó, o ponto está sobre, em cima do eixo y, tá aqui, ó. Beleza? Aí, quando o y é 0, professor, está aqui o y 0, aí o ponto está sobre o eixo x, ó. Então, quando o x é 2/3, o y é 0, então o ponto está sobre o eixo x, está aqui. Aí, o 1 é o 1, está aqui o parzinho ordenado, 2 e 4. Tá aí, ó. Aí, qual é a característica da nossa função? A função é do primeiro grau, ó. A característica principal da função do primeiro grau é que se você atribuir valores para x, os valores que você obtém no y, os parezinhos, ó, fica tudo alinhado, ó. Aí você pode dizer que o gráfico, ó, é uma reta, ó. Repara, todos eles ficam alinhados. Não fica curvo, não fica ponto fora da reta, não. Então, eles ficam todos eles alinhadinhos, tá? Aí, repare, veja bem, ó. No nosso exemplo aqui, nós destacamos o que é o valor do A, o que é o valor do B. Lembra aqui, ó, o valor do A é 3, o valor do B é menos 2. O que significa o A? O A, no caso da função, é só para dizer o quanto ela cresce. O que é isso, ó? Comecei no 1, como o A é 3, ela vai aumentando de 3 em 3. Ó. Do 1 já passou para o 4. O próximo aqui, ó, se fosse o 3, já ia estar lá no 7. Tá? Ela vai aumentando de 3 em 3. Então, a função do A é para dizer se a função é crescente. Ó. Esse gráfico aqui, ele é crescente. Tá? E o B, professor? O B, ele representa exatamente onde o gráfico, no caso a reta, corta o eixo Y. O gráfico da função do primeiro grau sempre vai cortar o eixo y. E aonde vai cortar o eixo y, professor? No B. Por quê? Escrever o gráfico, ou esboçar o gráfico de uma função, é uma tarefa simples. O que é mais interessante é você olhar para o gráfico e escrever a função. Ó. Você olhar para esse gráfico aqui, ó, saber que o Bzinho é menos 2, porque aonde corta o eixo y é o menos 2. Isso aqui nós, na física, chamamos de valor inicial. Tá? Como na física não trabalha assim, geralmente, com valor negativo, esse gráfico ficaria só daqui para cima. Aí, por isso que ele diz, o B, numa função horária do primeiro grau, tá? É o valor inicial. Ou seja, onde começa a função. Então, começa no menos 2, aí, no caso, é o B. Então, para nós vamos interpretar ele assim, onde corta o eixo Y, porque nós não temos começo. Tá? Na física, a gente usa muito isso, porque ele não trabalha com essa parte negativa. Então, ela começa do B, ó, à frente. Ele lá chama de valor inicial, tá? Então, o valor do B é onde corta o eixo Y. Então, é isso. Gráfico da função afim sempre vai ser uma reta. Como é que constrói? Atribui o valor para x, qualquer que seja ele, viu, Alexandre? E você vai obter os valores do Y. Aqui tinha uma animaçãozinha, tá? Você vê aqui um gráficozinho do abastecimento do combustível, mas não sei o que aconteceu, que não funcionou no meu computador. Então, eu vou passar para frente.
esse outro. Olha o gráfico dessa função aqui. De novo, vou abrir aqui. Ó. Então, ó, quem é o A aqui da nossa função? Menos 2. O B igual a 1. Pronto. Repara, o valor do A, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Ele sendo positivo, a função é crescente, tá? O gráfico da função crescente é esse gráfico aqui, ó. Nessa direção. Crescente. Decrescente é essa direção aqui, ó. Beleza? Aí B igual a 1, que significa aonde essa reta vai cortar o eixo Y. Bom, para construir o gráfico de uma função, você já sabe que o gráfico é uma reta. Então, para eu ter uma reta, eu não preciso atribuir aquele monte de valores para o x, viu, Alexandre? Eu só preciso de 2 valores, ó. Fica mais tranquilo, ó? Você atribui 2 valores para x, você obtém 2 valores de y. Só com isso você já constrói o gráfico, tá? Então, ó, quais são os valores de x aqui que eu botei? Ó? X igual a menos 1. Aí você vai obter o valor do y. Como é que eu fiz essa continha aqui, professor? Lembre, eu vou trocar o x por menos 1. E aí eu faço a continha, que vai ficar como exercício para vocês. E eu obtenho o valor do 3. Tá? Vai ficar assim, ó, menos 2 vezes menos 1, fica 2 positivo. Aí 2 positivo mais 1 dá 3. Fica como exercício para vocês fazerem esse detalhe. O outro valor que eu vou colocar para o x, de novo, esses valores aqui eu estou escolhendo, aleatório, ó, posso colocar qualquer um. Botei um negativo e um positivo. Quando o x é 2, fica menos 2 vezes 2, dá menos 4 mais 1, menos 3. Pronto. Só isso você já constrói o gráfico. Então, para construir o gráfico, ó, menos 1 e 3, 2 e menos 3. Ó. Aí é só traçou, você já obtém o gráfico. Lembrando que o gráfico é decrescente, por quê, professor? Porque o A é menos 2. E o B é 1. Aonde a reta está cortando aqui o eixo Y é 1. Mas não tem 1 aqui, professor. Basta você colocar no lugar do x igual a 0. Ó. Fica menos 2 vezes 0 dá 0, 1. Tá? Ó. Então esse número aqui seria 1. Ó. 1, aí 2, e 3 está lá em cima. Tá? Mas só precisa de 2 pontos. Então, construir o gráfico é esse detalhezinho. O danado é quando você tiver o gráfico para obter o valor, tá? Vamos ver o outro exemplo. Tranquilo? Vamos ver o outro exemplozinho aí para vocês, ó. Essa função aqui, ó. F de x igual a 3, que eu quero finalizar a aula de hoje com ela. O que é essa função aí? F de x igual a 3 é aquela que o A é igual a 0. Tá vendo? E o B, aqui nesse caso, é 3. Aí eu já sei, quando o A é 0, a minha função ela é constante. E o B igual a 3. O que significa? Que o gráfico vai cortar o eixo Y no 3. Função constante, pessoal, é paralelo ao eixo Y. Então, qualquer gráfico que você vê, ó, paralelo ao eixo Y, ela é uma função constante. Então, qualquer valor que você atribuir o x, ó, x vai dar sempre o mesmo. Ó, 3, se você botar aqui 2, vai dar 3. Tá? Então, o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo Y. Você não precisa nem fazer aqui tabela nem nada. Função constante, fx igual a 3, você marcou o 3 aqui, traçou a reta paralela ao eixo Y. Tá? Então, vamos encerrar a aula de hoje aqui.
nesse gráfico de função constante, só lembrando vocês, ó, o A positivo, crescente, A negativo, decrescente, se ele for igual a zero, constante. Tá? Porque nós temos uma aula aí subsequente, os alunos já estão dentro do horário. Numa aula a posteriori que a gente vai marcar, aí a gente dá continuidade ao assunto. Tá?